No vídeo de hoje, eu pretendo apresentar de maneira muito rápida e muito panorâmica o pensamento metafísico de Immanuel Kant, um filósofo alemão que se situa no limiar, na passagem da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. Tá? E ele é um marco divisor de águas. Por quê? Porque veja o seguinte, até Kant nós vamos identificar duas grandes tendências dentro da filosofia moderna, o racionalismo e o empirismo. A partir de Kant, que tenta fazer uma síntese dessas duas grandes correntes e superar, né, a aporia entre essas duas grandes correntes, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar outras duas grandes vertentes, aliás, nós encontramos um monte de correntes teóricas, mas nós encontramos duas correntes muito importantes, que seriam o idealismo e o materialismo. Tá? O idealismo seria uma versão reatualizada do racionalismo, por assim dizer, e o materialismo seria uma versão reatualizada do empirismo. Mas, lembrando o quê? Lembrando que idealismo não é racionalismo e materialismo não é empirismo. Por quê? Por causa do Kant, que está no meio do caminho. E aí, nesse sentido, é importante a gente pensar isso, entre outras coisas, por quê? Porque a obra que nós vamos estudar em sala de aula, que é a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, tá? Ou seja, é aquela obra, é aquele texto no qual Kant expressa a sua visão acerca do desenvolvimento da história. Essa obra começa com uma frase. Ele diz, de um ponto de vista metafísico, vírgula. E aí, o que é um ponto de vista metafísico? E por isso é importante a gente pensar exatamente isso. O que é a metafísica em Kant? Tá? A metafísica, em princípio, é uma parte da filosofia difícil de definir, mas que, em linhas gerais, a gente pode pensar a metafísica como aquela parte da filosofia que busca elucidar a natureza da realidade. E aí, nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos um pensador muito importante que inaugura o pensamento moderno, que é Descartes. E Descartes inaugura o pensamento moderno e, ao mesmo tempo, inaugura o que? O racionalismo. O que é que faz Descartes? Descartes ele se vê diante de um problema. Né? Os filósofos, né, todos eles discutem, debatem e tal, mas eles parecem nunca chegar a um consenso sobre as questões mais importantes da vida humana, sobre as questões mais importantes da existência, eles não conseguem chegar a um consenso. Tá? Aliás, não só a filosofia, política, religião é uma coisa dramática. Né? A França, no início da Idade Moderna, está dividida entre protestantes e católicos. O que é que os protestantes querem? Querem matar os católicos. O que é que os católicos querem fazer? Querem matar os protestantes. E aí, nesse sentido, o que acontece? Por quê? Porque não são capazes de chegar a consensos por causa das suas divergências religiosas. E aí, nesse sentido, nós vamos encontrar um pensador, né, chamado Descartes, no início da Idade Moderna, que quer superar tudo isso e buscar um fundamento seguro para a filosofia. E a filosofia, portanto, seria o fundamento para todo o resto. E aí o que ele faz? Ele parte de um método, que é o método da dúvida. Ele resolve duvidar de tudo. Resolve duvidar de Deus, resolve duvidar da existência do mundo, resolve duvidar até das verdades matemáticas. Ele que tinha tanta paixão pela matemática. Até chegar uma coisa, um objeto do qual ele não pode duvidar, de cuja existência ele não pode duvidar, que é o quê? De si mesmo, enquanto objeto pensante que duvida. E aí ele chega na formulação, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Ou seja, se duvido, penso, e se penso, existo. Vejam, em Descartes, nós vamos encontrar uma questão bastante interessante. Ele podia ter simplesmente dito, se duvido, existo. Mas não. Ele monta o raciocínio na forma de um silogismo, colocando o pensamento como termo médio. Se duvido, penso, e se penso, eu existo. E por que é que ele faz isso?
Porque ele quer definir o ser humano como um ser pensante. E aí, nesse sentido, ele inaugura o quê? Ele inaugura uma linha de pensamento conhecida como racionalismo. O racionalismo diz o seguinte: o pensamento é a realidade primordial, certo? E tudo mais deriva do pensamento. Ou seja, Descartes, ao estabelecer o cogito ergo sum, o penso logo existo como fundamento de toda a filosofia, o que é que ele faz? Ele estabelece, né, que o sujeito é o fundamento da realidade. É o princípio básico. Né? Se a gente fosse perguntar sobre a questão metafísica básica, qual é a natureza da realidade? A natureza da realidade é o pensamento. E aí, com isso, nós temos, né, o racionalismo, que faz, né, que reduz a realidade às ideias. Ora, contra o idealismo, nós vamos encontrar uma outra corrente, que é o empirismo. E o empirismo faz exatamente o contrário. O empirismo leva em consideração as experiências, ou seja, o conhecimento ele não vem de um ato de introspecção. Tá? O conhecimento não é um mergulhar do sujeito em si mesmo e descobrir o que já estava lá dentro. Pelo contrário, o conhecimento é o sujeito ir em direção às coisas que estão lá fora. E que coisas que estão lá fora são os objetos da experiência. O conhecimento, para os empiristas, ele vem do quê? Da experiência. Tá? E aí, nesse sentido, né, nós vamos encontrar, né, vários pensadores empiristas, como o Francis Bacon, como John Locke, como David Hume, que vão enfatizar exatamente a questão da experiência. Só que vejam, quando nós chegamos em Kant, Kant ele reconhece aspectos positivos, mas ele reconhece também aspectos positivos no idealismo. E ele tenta fazer uma síntese de ambos. Ele diz, o que é positivo no racionalismo? É a preocupação com o universal. E de onde é que vem a universalidade do conhecimento? A universalidade do conhecimento vem do sujeito. Ou seja, é o sujeito que impõe aos objetos de conhecimento esse caráter de universalidade que as próprias coisas não têm. Aqui, agora, eu sou circundado por uma série de objetos. Tenho um fone de ouvido, mas esse fone de ouvido não é um objeto, não é um fone de ouvido em geral. Ele é um objeto particular. Tenho o que mais? Tenho uma caderneta, que também não é um objeto genérico, é um objeto em particular. Certo? Tenho esse óculos que eu estou usando, mas tenho outro óculos aqui. Ou seja, eu tenho dois objetos particulares. Né? Aos dois objetos corresponde o mesmo conceito, o conceito de óculos. Então o conceito é geral. Mas de onde que vem esse? Onde é que está esse conceito? O conceito está na mente, ele não está na realidade, ele não está nesse objeto. O conceito de óculos não está nesse objeto. Ele também não está neste outro objeto. Ele está onde? Ele está na mente da pessoa que pensa. Então é o pensamento que impõe às coisas, aos objetos, esse caráter de universalidade. Mas nós temos um problema. O problema é que o conhecimento, né, de onde é que o sujeito produz esse conhecimento? Né? E aí o racionalismo ele nega, já que o conhecimento é o conhecimento universal, ele nega a importância da experiência. E Kant diz, a gente não pode negar a experiência, a importância da experiência. Por quê? Porque se o conhecimento é uma reflexão do sujeito sobre si mesmo, então tudo o que eu tenho para saber eu já sei. E o conhecimento, ele é cumulativo. Eu vou aprendendo cada vez mais coisas novas. Por quê? Porque existe o elemento da novidade. E a novidade, ela não é dada pelo pensamento. A novidade é dada pelas coisas, pelas experiências. A cada experiência é algo novo que eu aprendo. Então é necessário, segundo Kant, a gente reconhecer o papel da experiência no processo de conhecimento. E aí nós chegamos a essa questão filosófica fundamental. Se a experiência nos apresenta coisas particulares, como é que a partir da experiência de coisas particulares nós chegamos a ideias gerais? E é então que o Kant chega a uma fórmula muito importante, que é a fórmula dos juízos sintéticos
a priori. O que significa isso? O racionalismo, ele lida com determinados tipos de juízos, que são juízos analíticos a priori. Análise significa o quê? Você ter um todo geral e dividir o todo nas suas partes constituintes. Então o juízo é analítico, porque você parte de um todo e divide nas partes constituintes, e faz a análise. Mas esses juízos analíticos têm o quê? Tem um caráter de a priori. A priori significa, em Kant, antes da experiência. E é o a priori que confere a possibilidade de universalidade do conhecimento. Os juízos do empirismo, pelo contrário, eles não são analíticos a priori. Eles são juízos sintéticos a posteriori. Sintético significa o quê? Síntese. Síntese, diferente da análise, não é parte de um todo as partes, mas pelo contrário, pegar as partes e juntá-las e formar um todo. Ou seja, a partir de experiências particulares eu formo um todo. Mas esse todo, ele se dá como a posteriori, após a experiência. E aí Kant, ele diz o seguinte, tudo bem, o racionalismo lida com juízos analíticos a priori. O empirismo lida com juízos sintéticos a posteriori. E Kant diz, mas ninguém jamais pensou na possibilidade de juízos sintéticos a priori. Ele diz, eu sou o primeiro que faz isso. E ele diz, os juízos, eles não são nem analíticos a priori, nem sintéticos a posteriori. Os juízos, eles são o quê? Sintéticos a priori. Ao dizer que os juízos são sintéticos, o que é que o Kant está dizendo? Está dizendo que o conhecimento, ele vem do quê? Ele está admitindo para o conhecimento o elemento da novidade. E essa novidade que vem da experiência. Mas ao dizer que o conhecimento é sintético a priori, ele está lembrando o seguinte, existe um elemento a priori do conhecimento. Existe um elemento do conhecimento que pertence ao sujeito. E é esse elemento que pertence ao sujeito que permite o caráter de universalidade aos objetos da experiência. E aí, por isso, né, é que nós temos em Kant a superação do impasse entre o racionalismo e o empirismo. Tá? Enquanto o racionalismo enfatiza o papel do sujeito no conhecimento e o empirismo enfatiza o papel do objeto no conhecimento, o que é que nos diz Kant? O conhecimento não vem nem isoladamente do sujeito, nem isoladamente do objeto, mas ele é produzido a partir da ação combinada do sujeito e do objeto. Eu conheço a realidade, mas eu não conheço diretamente. O meu conhecimento é mediado por aquilo que Kant chama de formas a priori do conhecimento. Tá? E aí, nesse sentido, é essa questão que ele coloca na obra mais conhecida, e talvez a mais importante dele, que é a Crítica da Razão Pura. Tá? E a Crítica da Razão Pura, ela visa fundamentalmente fazer o quê? Fazer uma justificação da matemática e da física. Ela busca fazer uma justificação metafísica do conhecimento científico. Tudo bem, vamos fazer uma justificação metafísica do conhecimento científico a partir do conceito de juízos sintéticos a priori. Mas como é que a gente faz uma justificação metafísica do conhecimento histórico? E até que ponto o juízo sintético a priori faz parte dessa justificação metafísica? E é isso, então, que constitui o problema da nossa aula de segunda-feira, centrada no texto de Kant, a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. E é isso, então. Agradeço a todos por assistirem até agora e até segunda-feira, em que a gente vai tentar elucidar esse problema. Abraço a todos.